Dentro de instantes estaremos iniciando a nossa live. Ficou escuro. Paz do Senhor, a paz do Senhor. Já que nós entraremos, dentro de instante, entraremos para conversar. Deixa eu ver se fica melhor. Tá melhor, né? Tá um pouco escuro, mas vai dar certo. Paz do Senhor, irmã Elaine Abner, seja bem-vinda para esta live. Dentro de instantes estaremos iniciando. Convido você a estar conosco para nós conversarmos um pouco da palavra. Em nome de Jesus. Fazer essa oração para que o Senhor possa tocar nos corações, né? Para que o Senhor possa falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, Pai querido e Pai santo. Abençoe, meu Pai amado, todos aqueles que irão nesse momento nos ouvir. Que o Senhor, Pai, possa descer com a sua bênção, com a sua graça. Que nessa noite nós possamos sair daqui regozijados com a tua presença. No nome de Jesus. A luzinha já descarregou. Sejam todos muito bem-vindos para esta live, a qual nós conversaremos o assunto sobre perdão, né? Uma palavra bem pequena, mas com um significado tão grande. E uma coisa que é muito difícil, perdoar, né? Todos nós sabemos o quanto é difícil perdoar, mas nós aprendemos com Cristo, né? Porque quando nós temos Cristo, Ele nos ajuda a perdoar, a passar por esse momento e a vencer, né, esse obstáculo, né? Esse obstáculo que muitas vezes é tão grande em nossas vidas. Mas vamos lá. Tem assuntos que mexem, tem assuntos que precisam de muita ajuda de Deus para que nós possamos vencer, né? Para que nós possamos superar todas essas dificuldades. Porque assim como o nosso Cristo nos perdoou, nós também, como dever de cristão, precisamos perdoar, até porque a oração do Pai Nosso que foi nos ensinada, né? Perdoar aquele que nos ofende, aquele que muitas vezes, né, nos magoa, né? E nessa noite a gente vai tratar um assunto bem complicado. Vai ter uma palavra que vai edificar o seu coração. Uma palavra que vai falar com você nesse momento, certo? Então, que o Senhor nessa noite Ele possa alcançar o seu coração, né? Que se você está passando por algum problema, você precisa, né? Se você precisa liberar perdão para alguém, essa noite Deus quer falar com você. Vamos lá para a palavra, né? Quero deixar para vocês em Mateus, capítulo 18, e versos 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. E a palavra ela vai nos dizer assim: Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro perguntando para Jesus. E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Até 7, não só 7, mas até 70 vezes 7. Se você for calcular, dá quanto? Dá muito, né? 490. E isso, gente, não era ao ano, 3 anos, 4 anos. Isso era o quê? Ao dia. Nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Todos os dias, todas as horas. Pensa aí uma pessoa lhe fazer o mal o dia inteiro. Mas mesmo assim você tem que liberar perdão para essa pessoa. O tempo inteiro aquela pessoa errando e ela chegando para você: me perdoa, eu errei. E assim somos nós.
Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de pedir perdão, mas eu estou pedindo ao Senhor, né, que o Senhor trabalhe nessa área em mim, porque é uma área que nós podemos orar e pedir ao Senhor para que Ele possa trabalhar em nós. Por quê? Porque é uma área que, se Cristo me perdoou de todas as mazelas, de todos os pecados que eu já cometi, então por que eu não perdoaria? Por que que eu deveria guardar rancor ou mágoa de alguém se Jesus me perdoou, né? Vamos aqui na continuidade na palavra, porque a palavra, ela que nos ensina. A palavra, ela nos exorta, a palavra nos edifica, nos instrui. É a palavra do Senhor. Esse livro aqui, ele é um livro que tem todo o manual para nossa sobrevivência. Se você está passando por algum momento difícil na sua vida, te digo nesta noite que este manual, ele serve para edificação, para lhe ensinar como sair de determinadas situações. Vamos lá. Lá no mesmo capítulo, Mateus 18, lá no 23, que a gente já leu o 21 e o 22. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos e começou a fazer contas. Foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. Naquele tempo, né, esses 10.000 talentos era a moeda que girava, né, era o dinheiro, né, que a qual eles era tipo uma troca de moedas, né? Era o dinheiro daquele tempo. E aquele povo, né? E ele encontrou, ele decidiu fazer as contas e ele viu que um estava lá devendo a ele 10 talentos. Para você que é conhecedor da palavra, já sabe mais ou menos o desfecho desta palavra. E continua dizendo assim: e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se e o adorando, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Né? Ele pediu o quê? Ele pediu misericórdia ao seu Senhor, porque ele não tinha como ele pagar. E aquele certo rei determinou para que ele e os seus filhos e a sua mulher fossem o quê? Eles fossem vendidos para que pudesse pagar a sua dívida, né? É isso que eles pudessem, eles iam ficar, eles estavam na mercê do rei. Então, ele fez o quê? Ele pediu, ele adorou, ele se prostrou, pedindo para que isso não acontecesse, porque ele ia pagar a dívida. Aí agora diz o quê? Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e o perdoou-lhe a dívida. Que coisa linda. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. Quero chamar a sua atenção agora para quê? Nós éramos o quê? Nós éramos o quê? Devedores. Nós éramos pecadores, né? Mas houve um Senhor na nossa vida que foi de muita misericórdia, né? Que por amor a mim e a você, ele fez o quê? Ele simplesmente perdoou as nossas dívidas. Ele perdoou os nossos pecados, a qual nós não conseguiríamos pagar. Aquela cruz que era para nós, né? O nosso Cristo tomou para si, para que hoje eu e você tivesse essa liberdade, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui glorificando o nome do Senhor. Apesar de muitas vezes pessoas até olharem para nós, mas fulano fazia isso, fulano fazia aquilo, aí depois que ele cometeu todos os erros, ele quis ir para Cristo. É um comentário que nós ouvimos muito, mas eu quero dizer para você uma coisa. A Bíblia diz que o Senhor veio para os seus, mas eles não receberam. E o Senhor também,
A palavra do Senhor vai dizer que ele não veio para os sãos, eles veio para os doentes. E esses doentes eram um dia eu e você. Um dia nós estávamos enfermos do pecado, nós estávamos nas trevas, mas aí Jesus nos mostrou a luz. E essa luz fez brilhar em nós o amor de Cristo. E hoje nós estamos aqui para adorar e glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu digo para você, não importa o que você já fez, não importa, pode talvez, mas não tem mais solução para a minha vida. Quero dizer que enquanto você tiver vida, enquanto você tiver força, estiver respirando, há esperança. Porque assim como o nosso Cristo, assim como Cristo perdoou os meus pecados, as minhas falhas, Ele pode também perdoar os seus pecados, as suas falhas. E Ele nos garante ainda mais, porque Ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Então, o que Ele quer dizer? Ele lhe perdoa, Ele promete vida com abundância. Ele lhe promete perdoar todos os seus pecados, porque a palavra do Senhor vai dizer ainda mais que dos seus pecados Ele nem lembra mais. Ele jogou no mar do esquecimento, porque para que nem Ele pudesse lembrar. E às vezes nós ainda queremos ficar remoendo pensamentos passados, remoendo porque aconteceu lá atrás. É bem verdade que muitas vezes, igual como ele disse lá para aquele paralítico, né? Levanta, toma o teu leito e anda. O paralítico poderia só se levantar e sair. Mas o que o Senhor quis dizer para ele assim, ó, toma o teu leito e anda. Que era para ele nunca esquecer da onde Jesus tinha tirado ele. Era para ele sempre lembrar da onde o Senhor o salvou. Assim é para com as nossas vidas. Nós não podemos estar vivendo em passado. Mas nós nos lembramos de tão lardo de pecado, tão lamaçal de pecado que nós vivemos. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz, que foi Cristo. Então, o que acontece? Foi assim que aconteceu na vida daquele homem. Ele prostrou-se, adorou e o seu Senhor perdoou a sua dívida. Mas quando nós começamos a ler o resto do texto, ele também vai lembrar de alguém que devia a ele. E ele não agiu da mesma forma para com aquele servo, assim como o seu Senhor fez com ele. Ele não se moveu de íntima compaixão, ele não teve compaixão, ele simplesmente cerrou aquele homem na prisão. Mas o que aconteceu com ele? Vendo os conservos do rei, do que ele tinha feito, o mal que ele tinha feito, porque ele tinha sido perdoado. É isso que Jesus quer para nossas vidas. Assim como nós fomos perdoados, e nós devemos também perdoar. Irmã Gleiciane, mas o meu esposo, ele me traiu. Uma amiga minha me traiu, aconteceu isso, aquilo. Todas as coisas na nossa vida acontecem, tem um propósito. Deus, ele quer fazer de mim, de você, boca de Deus nessa terra. Então, quando nós passamos por determinadas situações, é porque Deus quer nos usar nessa área. Deus quer fazer de você uma boca de Deus, para quando pessoas chegarem para você falando que eles já passaram, o que vai acontecer? Você vai saber instruí-lo, você vai saber conversar, você vai saber como falar para aquelas pessoas que você venceu, o que você passou. Pode não ser comparado da mesma forma. Muitas vezes somos enganados ou traídos por nosso marido, nosso companheiro. Mas o que o Senhor nos ensina? Nos ensina que o perdão é a chave para todas as coisas. O perdão nas nossas vidas, ele é necessário. Quero deixar outro versículo para vocês, que se encontra em Salmos 86, 5, que diz assim, tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça para com todos os que te invocam. Todos aqueles que te buscam, te acharão. Então, se eu confesso meu pecado, se eu me arrependo do meu pecado, Deus de maneira nenhuma ele vai me lançar fora. De maneira nenhuma eu vou, não vou te perdoar. Não, pelo contrário. Ele se agrada daquele coração quebrantado e contrito. Ele se agrada daqueles que o buscam, daqueles que fazem tudo, mas é tudo mesmo para que eles possam ser perdoados, que verdadeiramente se arrependem, que eles possam ser alcançados, entendeu?
Então, quero te dizer nesta noite que Deus tem perdão para nossas vidas. Deus, ele tem tanta coisa para fazer em nossas vidas que muitas vezes nós não entendemos. Mas o que nós temos que entender é que o nosso Deus, ele é perdoador. Ele é perdoador. Ainda mais, Gleiciane, meu pecado é muito grave. Eu cometi o pecado contra o meu esposo. Mas se você se arrepender e confessar, Deus, ele é perdoador. A irmã Gleiciane, mas eu menti para os meus pais, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Irmãos, Deus, ele tem um amor infinito. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal maneira que se entregou por nós. O Senhor deu seu próprio filho para que eu e você hoje tivesse a plena liberdade de estarmos hoje servindo a este Deus. O que nós vemos hoje, estamos vivendo nos últimos dias dessa terra. Então nós precisamos entender uma coisa, que o nosso Deus está voltando e é necessário que nós venhamos a estar com Ele para que nós possamos herdar a tão maravilhosa promessa. Outro versículo para vocês. E quando estiveres orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Marcos 11, 25 e 26. Olha como é sério a situação. Muitas vezes nós dobramos o nosso joelho, aí o Senhor, o Espírito Santo, coloca em nosso coração algo que nós fizemos, que não tem agradado ao nosso Deus, que tem deixado o Espírito Santo triste. Às vezes a gente fala e ofende alguém por palavras ou atitude, nós nem percebemos. Aí quando vamos descobrir, aquela pessoa está chateada com nós, a gente nem sabe. Aí o que é necessário? Se eu tiver magoado, se tiver feito alguém de palavras, essa língua, ela tem um poder de incendiar uma floresta. Imagina, uma palavra não é como elástico. Elástico você estica e ele volta para o mesmo lugar. Mas a palavra não. A palavra, quando ela é lançada sem entendimentos, sem consciência, ela machuca e ela fica. E se não for Deus para fazer a limpeza, para você orar e pedir ao Senhor que tire aquilo do seu coração, misericórdia em nossas vidas. Então, o que eu quero dizer para você, quando ele vai dizer assim, ó, que quando você estiver orando, se você se lembrar que fez alguma coisa com alguém, contra alguém, antes de você, se você lembrou, corre, pede perdão, se reconcilia, se redimia diante do Senhor. Para quê? Para que quando você for orar, não sejam impedidas as vossas orações. Para que o Senhor receba as suas orações, porque ele diz que quando você não perdoa, você também não é perdoado. Se você perdoa, o Pai também vai te perdoar. Ele vai te perdoar porque você vai se arrepender. Em nome de Jesus. Outro versículo que eu quero deixar para vocês. Sou eu mesmo, aquele que apago suas transgressões, por amor de mim, e não se lembro mais de seus pecados. Olha aqui que coisa linda que o Senhor faz na nossa vida. Ele perdoa os nossos pecados e dele nem se lembra mais. Ele simplesmente perdoa as nossas transgressões. Ele diz que sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Isaías 43, 25. Ele diz que ele nem se lembra mais daquilo que você cometeu. Senhor, perdoe. Agora, uma coisa eu tenho para dizer para vocês. Quando aquela mulher que foi pegada em adultério, quando o Senhor ela chegou lá diante lá do Senhor, essa mulher foi pega em adultério, o que nós devemos fazer com ela? Pela lei de Moisés, ela tinha que ser o quê? Apedrejada. Ela tinha que ser apedrejada para que servisse como exemplo para todo o povo e entendesse do pecado que ela tinha cometido. Então, o que aconteceu? O Senhor ficou lá, escrevendo na areia. Acredito, todo mundo lá estava lá ansioso para lançar a pedra logo dessa mulher. Foi o que o Senhor falou?
aquele que estiver entre vós, não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Teve alguém que atirou a pedra na mulher? Ninguém. Porque todos nós pecamos. A Bíblia me diz, todos nós pecamos. E destituídos da glória nós estávamos, né? Mas aí veio Cristo e nos redimiu. Somos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, por que às vezes nós ficamos remoendo coisas do passado? Se você, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, nenhuma condenação há para você. Se verdadeiramente você está trilhando o caminho de Cristo, não há condenação para você. Não tem como. O diabo às vezes quer lhe acusar na sua mente, quer fazer você dizer, mas eu pequei, fiz isso, fiz aquilo, não tem mais solução para a minha vida. Mas eu quero te dizer, enquanto você confessar e se arrepender, o Senhor é fiel para lhe perdoar. Outro que eu achei, a Bíblia ela é recheada de aconselhamentos, ela é sem sombra de dúvidas, ela é uma palavra que ela nos edifica demais, né? Ela nos ensina todos os escapes para a nossa vida. Confessei-te o meu pecado, acho lindo isso aqui, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aquele Davi confessando o seu pecado. Ele estava se rasgando perante a Deus. Senhor, eu pequei contra ti, cometi transgressões, fiz coisas que abomináveis aos teus olhos. Senhor, perdoa, mas eu não quero esconder nada de ti. Sonda o meu coração, olha para dentro de mim, o que é que tem de maldade, o que é que está ali escondido que eu ainda não sei, porque a Bíblia diz que o Senhor esquadrinha os nossos corações. O Senhor, Ele examina os nossos corações. E Ele sabe o que está no mais oculto do nosso coração, que precisa ser confessado e deixado. Então, quando nós chegamos diante do nosso Senhor, que quando nós abrimos a nossa alma, se rasgamos perante Ele, Senhor, eu pequei contra Ti. Grande foi o meu pecado, mas maior é o Senhor para nos perdoar. A Bíblia diz assim que, filhinhos, não pequeis. Mas se porventura vocês pecarem, lembre que vocês têm um advogado que é fiel. Nós temos um Deus, irmãos, que hoje, Ele é o nosso advogado. Hoje, Ele é o nosso advogado. Mas quando Ele voltar, meu povo, Ele não vai mais ser nosso advogado, Ele vai ser o nosso juiz, Ele vai julgar. Nós seremos julgados por esta palavra. Nós seremos julgados pelos nossos pecados. Nós seremos julgados por tudo aquilo que nós fizemos de bom e de mal. Então, que nós possamos entender uma coisa: se Cristo nos perdoou, por que que nós não podemos perdoar aquele que muitas vezes nos ofende? Por que que nós não podemos perdoar aquele que nos afligiu, aquele que fez algo que nos machucou? Por que que nós não podemos perdoar se Cristo, com seu amor infinito, nos perdoou? Então, a palavra perdão não é fácil. Se você tem dificuldade de pedir perdão, vigie como falar. Porque é necessário se pedir perdão. Se você sente que você ofendeu alguém, se você sente que você machucou alguém por qualquer coisa, seja em atitude ou pensamentos, peça perdão. Peça perdão, venha se redimir para que Deus também assim possa lhe perdoar. Mas eu não vou perdoar não, porque o que ele fez comigo foi horrível demais, eu não quero mais. Hoje, o que tem mais acontecido nos casamentos é por causa do orgulho. Mas eu não vou perdoar não, porque vão pensar de mim, essa bestada é... Gente, se eu fosse contar a minha história para vocês, o que eu já passei, e tive que perdoar, porque eu fui perdoada. O Senhor me alcançou com seu amor. E por que eu não posso perdoar também aquele que me ofendeu, que me magoou, aquele que, que feriu os meus sentimentos? É necessário perdoar,
para que o Senhor possa nos receber. Mas quando eu falo do perdão, irmão, eu falo do perdão e nós não temos amnésia, não. Às vezes a pessoa diz, perdão é esquecimento. A gente esquece. Mas só que a memória, ela tem um negocinho que de vez em quando ela vem, parece que ela dá um choquezinho, você vai começar a lembrar. Mas a diferença, quando você começar a lembrar, é uma coisa. Quando se há perdão verdadeiramente, você vai lembrar, mas sem sofrimento. Sem lhe causar aquela mágoa, sem causar aquele ressentimento. Porque lembra, você não pegou amnésia, você não está com Alzheimer. Então você vai lembrar. Só que você vai lembrar de uma forma diferente. Você vai usar isso para você se aperfeiçoar mais ainda com Deus. Você vai olhar para aquilo que aconteceu e poder aconselhar outras pessoas a passar por aquilo que você já superou. Porque se nós fôssemos sentar quantas mulheres feridas, machucadas, porque foram traídas, ou foram trocadas por outras, quantas mulheres nós vamos sentar foram machucadas na juventude, ou machucadas na infância, foram abusadas, né? Foram, sabe, tem tanto, se a gente for sentar com muitas pessoas, tem muita gente levando traumas da infância, da adolescência, até mesmo depois de mulheres já grandes, levando consigo traumas, levando mágoas, guardando ressentimentos. E se a gente for olhar para essa pessoa, a pessoa é uma alma doente, ferida, e não consegue ter felicidade. A nossa felicidade, porque o perdão não vai ser para quem você vai perdoar. O perdão é para a sua alma, é para você se sentir que você, aquilo que você pediu perdão, você perdoa, ou você perdoou alguém porque fez um mal a você, vai fazer bem para você mesmo. Você presta atenção que quando você você está machucado com alguém, você não consegue nem olhar na cara, você tem uma dificuldade até para você orar. Tudo dá errado, tudo dá difícil na sua vida. Mas quando há verdadeiramente o perdão, você vai entender que as coisas ficam até mais fácil, ficam melhores para você ver, enxergar. Mas o que eu tenho para dizer para você nesta noite, que assim como Cristo perdoou todas as suas transgressões, assim como Cristo se doou para você, perdoando, é tanto que quando ele estava lá naquela cruz, foi o que ele falou, até naquela hora, ele disse o que? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Olha que coisa linda que Jesus fez, que ela é uma bênção do Senhor. Celular que é só Jesus na causa da vida dele. Então, que coisa linda que aconteceu. Ele pediu perdão para aquele povo que estava crucificando ele. E o Senhor fez o quê? O Senhor o perdoou. O Senhor pediu perdão por eles, né? Então, isso é muito lindo. É igual quando Estevão também estava sendo apedrejado, né? Estevão também disse o que? Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Então, assim, se nós entendermos que a nossa vida, ela vai ficar mais leve, a nossa vida ela vai ficar muito melhor, a gente perdoaria, que nem Jesus disse, 70 vezes 7, 400 ao dia, 490 ao dia. Nós perdoaríamos. Fulano, amém, irmão, você está perdoado. Fulano, eu fiz uma... Amém, irmão, você está perdoado. Porque é necessário haver perdão nas nossas vidas. Assim como Cristo nos perdoou, que nós possamos perdoar. Porque o perdão faz parte da nossa vida. Se nós não conseguirmos perdoar, nós também não seremos perdoados. Nós não seremos. Deixa eu ter, o que a palavra do Senhor ela vai dizer, ó. Vou ler lá no último versículozinho que quando diz, porque aquele homem não perdoou. Aquele homem não perdoou aquele que estava lhe devendo, lançou ele na prisão. Olha, foi o final dele. E ele tinha sido perdoado. Mas como ele não perdoou aquele que estava devendo para ele, olha o que aconteceu com a vida dele. No final, lá no versículo 35, 34 e 35, eu vou ler para vocês, de Mateus 18, 34 e 35. Indignado, o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes.
cada um a seu irmão as suas ofensas. Isso é o que nos aguarda. Ai, irmã, mas já faz tantos anos, acho que nem precisa mais eu pedir perdão, não. Enquanto você não pedir perdão, lembre-se que quando naquele grande dia nós seremos julgados por esta palavra. Se você tem alguma coisa contra alguém, se você tem alguma coisa, se alguém te feriu, se alguém te machucou, se alguém fez algo com você que até hoje você não consegue falar ou tá no mesmo espaço que aquela pessoa, em nome de Jesus, libere perdão. Libere perdão nesta noite. Ore, peça ao Senhor, eu vou começar desde hoje, eu vou orar para que o Senhor coloque dentro do meu coração esse sentimento de perdão. Porque senão, meu povo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse homem. Isso daqui é uma parábola. Mas o que é que o Senhor está nos advertindo? Que sirva de exemplo. Exemplo para as nossas vidas. Por quê? Porque quando ele disse que o Senhor, porque se indignou, porque o Senhor tinha perdoado aquela dívida dele, mas ele não perdoou a dívida que estava devendo para ele. Então, por ele não ter perdoado assim, por que que você, se eu te perder, que a dívida dele ainda era maior do que a que o homem estava devendo para ele? E por que que ele não perdoou? Ele preferiu o quê? Não perdoar. Então, o seu senhor, quando soube, ficou indignado. Assim, como é que eu perdoei a dívida dele e ele não perdoa? Aí o senhor fez o que com ele? O senhor pegou ele, entregou eles aos atormentadores. E assim, naquele grande dia será. Naquele grande dia, não perca o céu, não perca a oportunidade de estar com Cristo, morar eternamente. Porque, gente, às vezes a pessoa diz assim, o inferno, irmãos, não tem coisa pior. É o meu pensamento. Eu acho que a pior coisa que vai ser lá no inferno não é o fogo, o bicho que nunca morre. É a falta da presença de Deus. Lá você nunca mais sentirá a presença de Deus. Lá nunca mais você terá a oportunidade de se arrepender ou de pedir perdão. Nunca mais. Nós olhamos para quê? Para aquela parábola do Lázaro e do rico. O que acontece com aquele homem? Irmãos, imagine aí quando ele chega assim, pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar o que é a língua. Irmãos, mele o seu dedo num copo de água, aí veja o pinguinho que dá, que desce. Veja se dá para refrescar o quê? Irmãos, é tão sério a falta de perdão. Muitos casamentos têm se desfeito, muitas amizades têm se desfeito por falta de perdão, por falta de amor. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos esfriariam. A falta de perdão que está reinando é o orgulho, a soberba, que impede nós pedir perdão ao nosso próximo. É por isso que eu digo, se você tem essa dificuldade, vigie mais. Pense, porque a palavra não é que nem elástico que bate e volta, não. A palavra bate e fica. Eu, inclusive, eu tenho o Senhor Jesus amado, faz isso na minha vida, porque eu preciso melhorar. Todo dia eu preciso melhorar, todo dia eu preciso queimar essa carne, todo dia eu preciso queimar o meu eu, colocar por terra aquilo que não agrada a Deus. Então, se Cristo nos perdoou de tão malfeitores que nós éramos, pecadores, nós éramos mesmo assim, da escória mesmo, e Jesus, por amor a nós, nos perdoou. Chegamos diante dele, Senhor, o Senhor fez o que? Nos perdoou, o Senhor me perdoa. Gente, este versículo para mim, foi um versículo que ficou mais marcado para mim, foi esse, Salmos 32:5. Quando ele disse o que? Ele sabe ali, se rasgou perante Deus, disse assim, confesso-te o meu pecado. Olha o estado que esse homem chegou, ele estava o que? Estava se rasgando, Senhor, eu quero confessar o meu pecado a ti. Eu quero confessar a minha transgressão a ti, Senhor. E assim, e a minha maldade, eu não quero encobrir. Ele disse que eu não queria esconder nada do Senhor, ele queria declarar tudo para Deus. Tudo aquilo que o Senhor tinha, sabe, tudo de mal que ele tinha feito, ele queria declarar para o Senhor. Ele dizia assim, aí dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Porque aquele que confessa e deixa, a Bíblia diz, este alcança misericórdia. Mas se eu encobrir, irmã Gleice, no meu pecado,
Irmãos, de Deus não se esconde nada. Nada, nada, nada. Ah, mas o meu pastor não tá vendo, meu pai não tá vendo. Irmãos, tem um com chão, com os olhos com chama de fogo que tá vendo. Ele vê a hora que você acorda, ele vê o que você pensa, o que você faz, o que você fala, tudo. Você tem que ter medo, não é do seu pastor, tem que ter respeito. Tem que ter respeito, tem que honrar, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar as nossas autoridades. Mas o que você tem que temer verdadeiramente é aquele que pode matar alma, corpo e espírito e ainda lançá-la no inferno. Esse você tem que temer, que é o Todo-Poderoso, porque está todo o tempo te vendo o que você pensa, o que você está fazendo. Esse a gente tem que temer. Entendeu? Respeitar o meu pastor, respeitar a minha liderança, sabe? Meu esposo, meus filhos. Eu tenho que ter isso na vida. Mas meu Senhor vem em primeiro lugar. E não tem coisa pior. É que nem eu digo, irmãos, o inferno vai ser muito ruim, porque vai ser uma eternidade lá sem Cristo. Você vai viver eternamente lá sem Cristo. Entendeu? Não vai ter mais como me arrepender. Quando aquele homem, irmão, faz aquilo, Senhor, deixa. Aí ele ainda pede. Ele ainda pede, Senhor, manda Lázaro ir lá. Porque ele o quê? Ele se preocupou. Eu acredito sim, consciência. Acredito, irmãos. E ele ainda se preocupou com seus irmãos que estavam lá na terra. Senhor, manda Lázaro ir lá, o profeta, para avisar para eles que aqui é ruim. Olha. Olha como é que eu posso explicar a palavra mais exata? Olha a dimensão de tortura, de sofrimento que era lá. E ele não queria que a sua família fosse para lá, porque era de grande tormento. Aí quando Abraão disse assim, olha, lá na terra tem os profetas, que vai advertir, se eles quiserem ouvir, eles vão ouvir. Assim é para você na sua vida. Todos os dias tem alguém falando para você. Jesus te ama, Jesus está voltando, entendeu? Todo dia tem alguém falando para você, né? A Bíblia diz assim, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. É na rádio, é no celular, na internet, no YouTube, em todo canto, você vai ver onde você andar. Vai ter sempre uma igreja, vai ter sempre alguém falando de Jesus para você. Não perca esta oportunidade. Ah, mas eu sou jovem, quero desfrutar da terra. Não queira, porque nesse mundo aqui, ó, a Bíblia mesmo diz, jaz do maligno. Se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa. Precisa pedir perdão a alguém? Peça. Porque a qualquer hora Jesus pode voltar para nós. Olha essa pandemia que está aí. Isso já é um sinal da volta do nosso Senhor Jesus. Isso já é um sinal de que o Senhor está se cumprindo a sua palavra, tudo que ele que ia acontecer. Se tiver de pedir perdão a alguém, peça nessa noite. Se você tiver de se reconciliar com o Senhor na sua casa, você pode fazer isso. Você pode dizer assim, Senhor, me perdoa. Jesus, me ajuda, Pai. Se você tiver que mudar a sua vida, mude. Aceite a Cristo enquanto é tempo. Porque Jesus está às portas. Tá certo, meus amados? Então, nosso Deus, ele é perdoador. Ele é amor. Ele é longânimo. Ele é fiel para com as nossas vidas. Agora, o que necessita, agora o que precisa é de você entender que Cristo está voltando. E entender ainda mais que Jesus, ele pode perdoar, não importa o que foi que você fez. O importante é daqui para frente. Irmãs, mas será que ainda tem jeito para mim? Se eu aceitar Jesus hoje, ele vai me perdoar? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não importa o que você fez. Importa o que você vai fazer daqui para frente. Vinde como estás. Aí daqui para frente é com o Senhor. Você não vai mais lutar só. Se o Senhor diz que é Ele mesmo que apaga as suas transgressões, Ele que apaga os teus pecados, é Ele que te perdoa, é Ele que faz remissão de você diante com Deus, é Ele que te coloca junto com o Pai, é Ele. O que mais você quer? Você vai ter uma vida com Deus.
Mas a gente tem que... Eu não tô dizendo que você vai parar de sofrer, não, viu? Você vai passar por alguns momentos difíceis na vida, vai sim. Mas uma coisa vai ser diferente, você tem Deus agora. Você tá com Jesus. É bem diferente. A vida se torna melhor, mais fácil. Vai vir lutas, mas a recompensa, a Bíblia diz, que é lá. Lá é a nossa maior vitória. Para que coisa melhor você ter a certeza, a garantia do seu nome escrito no livro da vida. Procurar lá. Tá aqui lá, procurar o nome vamos supor aqui da irmã Ana. Tá aqui o nome da irmã Ana. Da Yara, tá aqui o nome da Yara. Sabe? Da irmã Maria, tá aqui o nome. O seu vai ser encontrado, o seu nome no livro da vida. Para que coisa melhor? Mas para que isso aconteça, é preciso você que nem fazer assim, confessar o seu pecado, se arrepender do seu pecado. Se você precisa pedir perdão a alguém, peça, porque vai fazer bem para você, só para você, entendeu? E Deus vai lhe honrar nessa terra. Quero dizer, até as tuas orações, elas vão chegar no trono do Pai. Se você não pedir perdão a alguém, se você precisa pedir perdão a alguém, você não pedir, as suas orações não passarão dessas telhas. Não passarão. Elas ficarão simplesmente nesse lugar. Com licença. Fique aí. Entendeu? Então, assim, é necessário que todas as coisas que a gente venha fazer, a gente venha tomar todo esse cuidado. Todo esse cuidado. Porque é difícil pedir perdão. É difícil. E quando a gente é magoada, meu Deus, a gente quer que a pessoa venha logo, né? Mas é difícil, gente. Então vamos vigiar. Vamos vigiar porque Jesus está voltando. Se precisar nessa noite, pedir perdão. Se você quer nessa noite aceitar a Cristo como teu Salvador, te ajoelha na tua casa. Confessa os teus pecados para Ele. Faz como Davi, né? Clama a Ele. Senhor, tem misericórdia de mim. Retira tudo de mim, mas não teu Espírito Santo, sabe? Que você possa querer perder tudo nessa vida, menos a presença do Todo-Poderoso. Porque dela, irmão, essa é uma presença que importa na nossa vida. Que o Senhor possa lhe abençoar. Que o Senhor possa entrar com providência na sua casa, na sua família, dando livramento. E a palavra que eu digo nesta noite, perdoe para que você seja perdoado. E se Cristo já te perdoou, não deixe de liberar perdão para aqueles que precisam na sua vida. Não deixe. Amém? Essa é a palavra nesta noite. Próximo sábado a gente se vê novamente. Espero que no próximo sábado tenha mais, né? Porque o Senhor tem muito mais para falar conosco. O Senhor tem muito mais para falar com as nossas vidas. Como o Senhor tem. É bem verdade que a palavra do Senhor ela não interessa muito. Mas eu quero dizer para você nesta noite, não tem, nesses últimos dias não, sempre será. A palavra de Deus ela é necessária para que nós possamos ter vida e vida com abundância. É a palavra de Deus. Ela é que nos garante vida eterna. Nosso Cristo, que se entregou por mim e por você. Nós temos esse passaporte de vida eterna com Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até o próximo sábado, se Jesus não já tiver voltado, né? Mas se Jesus não tiver voltado ainda, a gente vai estar aqui, em nome de Jesus, para nós conversarmos, dialogarmos. Se vocês quiserem fazer pergunta, podem fazer pergunta, que eu respondo. Amém? Em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor. Confesse, se arrependa e deixe. Libere perdão, para que o Pai também possa lhe perdoar. Em nome de Jesus. Até mais.